Vocês vai... Nossa, bicho. Arrependimento é sair da escola. Arrependimento é sair da escola, porque eu tô ralando igual um... Brincando, mas vocês vão assistir e falar, vou contratar esse professor, tadinho. Até hoje ele grava nesse celular. Vou dar um emprego melhor pra ele. Vou dar uma câmera pra ele, porque o emprego que eu tenho hoje foi ele que me deu. Comprei a escola. Não, patrocínio. Não, aí sim. É lá mesmo. Você vai me dar um... né? Deus abençoe esse aluno aqui, Deus lembra de mim aqui. Tá vendo, Edil? Cada mais foi Uma das coisas vai acontecer, não é possível. Ou as duas, né? Todo mundo enriquece. Enriquece como pessoa, viu, gente? Dinheiro é bom pra caramba, ajuda pra caramba. Mas... seja uma pessoa boa. 5. Lei, por gentileza. Eu acho que assim que eu não quis foi resolver, por causa do tempo. Mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos resolver ela então. Deixa eu ler ela aqui então. Deixa eu ler ela, depois vocês leiam outra. Na 5, antes de ler a 5, eu vou fazer um feedbackzinho para lembrar aí. O assunto que a gente está vendo agora chama capacidade térmica e calor específico. Qual que é o grande dos dois aí? É o seguinte, o assunto em geral chama calor sensível. Lembrando que calor sensível é quando eu aqueço alguma coisa ou resfrio, aquilo varia de temperatura, mas não muda de estado físico. Exemplo básico é igual lá na sua casa, quando você põe uma panela com alimento ou água, ou o que seja, para aquecer alguma coisa, a panela vai ficar quente. Mas ela não muda de estado físico, ela não derrete. A panela em si, mas o metal. O metal está sofrendo um calor sensível. O nome parece até esquisito, né? Porque ela fica quente e a gente fala sensível. Mas o sensível vem só de variar. Então, tudo na sua vida que você aquecer e resfriar, onde só varia de temperatura, o nome desse assunto é calor sensível. E dentro de calor sensível, a gente tem vários detalhezinhos, que é capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica, a gente analisa o corpo inteiro. Como assim, professor? Vou dar um exemplo prático que a gente tem em casa, talvez, que seria você colocar uma quantidade de leite no micro-ondas para aquecer e você coloca lá 45 segundos. Quando você coloca uma quantidade menor, você também diminui o tempo no micro-ondas. É uma missão concedida e a obrigação de passar aqui na frente da câmera para deixar um alô a galera. Peraí, deixa eu entregar os copos aqui. Calma lá, Já apareceu, tá? O que é esse nosso copo aqui? Você encheu o copo desse menino aí ainda? Os amigos. Qual é o nome Esse dele? esqueceu? Qual é o seu nome? Claudio Ellison. Cláudio Ellison. O professor dele fez um juramento de Cláudio com Edson, ele falou Cláudio Edson. É verdade. Qual chama sua mãe? Elis. Elis, tá vendo, né, Elis? Tá assistindo aqui agora. Ela vai assistir essa aula. Seu menino tá comendo escondido aqui, Elis. Não foi você que ensinou. Ele sabe que ele não vai pro céu. Qual é o nome dela mesmo? Nicole. Obrigado, Nicole, pela breve aparição aqui. Ela apareceu aí? Geralmente pego mais que um pouquinho do quadro ali. Tá. Continuando. Então, capacidade térmica é uma propriedade que a gente analisa do corpo. De novo, isso a gente já faz na prática, capacidade térmica. Quando a gente vai aquecer igual exemplo, eu falei lá sei lá, você coloca um leite para aquecer, porque você quer tomar com Todd, ou colocar um café. Se você colocar uma certa quantidade, você já sabe a noção de quanto tempo você deixa lá dentro. Se você colocar uma quantidade menor, você vai colocar menos tempo. Porque se você colocar o mesmo tempo, ele vai derramar, porque a quantidade é menor. O que é essa análise que a gente já faz na prática? O nome disso na física chama capacidade térmica. Vou falar mais uma vez aqui. A maioria dos conteúdos que a gente vai estudar, a maioria, 90%, é só para a gente entender as propriedades daquilo que a gente já faz na prática. A gente já faz isso. Então a física vem só para... Eu venho aqui, né? Através da física, para dar os nomes bonitinhos, para a gente separar bonitinho o que é cada coisa e entender aquilo melhor, olhando pelo lado da física. Apesar que a gente tem química no meio envolvido. Isso aí a gente tem outras áreas também.
mas só falando do lado da física. Então a gente já faz isso na prática, isso chama capacidade térmica. Agora uma situação que a gente vive, que está associada ao calor específico, é aquela situação de você ter uma mesa de madeira e uma mesa de mármore. A mesa de mármore sempre vai estar fria, comparado com a mesa de madeira. Mas quando você mede a temperatura dos dois, são a mesma. Mas qual que é a diferença? Por que um sempre está frio e o outro não parece estar frio, professor? É por causa do calor específico. Cada um tem um calor específico diferente. O que isso implica na situação? O mármore tem um calor específico, um valor numérico muito pequenininho, e a madeira tem um calor específico maior. Esse calor específico pequeno, valor numérico, né, da propriedade, o que isso implica? Isso implica em ela aquecer mais rápido e respirar mais rápido. Isso implica também na transferência de energia térmica, que a gente chama condutividade térmica. Porque quando você encosta na mesa de mármore, quem vai estar mais quente é você em análise, né? Num dia comum. Você vai estar mais quente, a palma da sua mão. Então, você vai doar energia térmica para o mármore. Como o calor específico dele é pequenininho, ele absorve mais rápido. Aprende uma coisa. Quando a gente tem a sensação de frio, é porque a gente está perdendo energia térmica. Quando a gente tem sensação de quente, o ambiente está quente, que a gente usa a palavra calor, que é errado, a gente está recebendo energia térmica. Então, de novo, quando você encosta no mármore, você perde energia térmica mais rápido. Então, você tem a sensação que ela está geladinha, mas é porque você está perdendo energia térmica mais rápido por mármore. Quando você encosta na madeira, o calor específico é grande. Quando você encosta lá, ele é lento para absorver aquela energia térmica. A madeira, ela é mais lenta. Então, você nem tem a sensação de frio e nem quente. Natural. Por causa que ele tem um caráter isolante. Então, a condutividade térmica é maior. Aí isso vale para a prática nossa também. Porque, um exemplo, você tem lá uma porta de madeira que tem um trinco metálico. Aí ela fica na exposição do sol. O dia inteiro, na hora que você vai pegar para fechar, a maçaneta parece que vai queimar a sua mão. Mas é por causa que o calor específico do metal é menor que a da madeira. Na hora que você encosta na maçaneta, quem está mais quente? A maçaneta, em comparação com a sua mão. Então, na hora que você encosta na maçaneta, qual que é a tendência? Ela doar energia térmica para a sua mão. Na hora que você encosta, ela transfere isso mais rápido. Beleza? Então, você receber energia térmica muito rápido significa o quê? Que está aquecendo. Isso desestrutura as células da sua mão. Você fala, pô, isso aqui está quente, vai queimar minha mão. Então, é nesse conceito que a gente fala que é calor específico. Nos assuntos que a gente está vendo aqui, vou expor elas de novo aqui, e é importante vocês anexar elas. A gente tem duas equações que a gente está trabalhando. Capacidade térmica, que nada mais é que a quantidade de caloria dividida pela variação de temperatura. Redução oxidida. E a gente está trabalhando também calor específico, que é quantidade de caloria dividida pela massa vezes a variação de temperatura. E a gente está trabalhando também outra, que é muito intitulada pelo nome I-macete, que é a equação fundamental de calorimetria. Importantíssima para as nossas resoluções e para quem vai fazer vestibular. I-macete é uma equação muito utilizada na galera desses vestibulantes por aí, beleza? Professor, tem que anexar essas equações aqui? Sim, é importante. Os meninos de uma sala ali, o que eles fizeram? Eles cortou aqui no meio ao A4, aí colocou a equação, né, ao contrário, né? Ficou menorzinha, a folha cortou no meio, ficou bem bacana. Bem bacaninha. Você poderia separar, em vez de fazer maior, o ruim talvez vai ficar ruim para alguns enxergar, igual meu amigo que só gosta de estar lá no fundo lá. Aí se organiza, né? Porque eles ganham mais espaço e colocam mais equações. Ficou bem bacana, ficou a ideia minimalista, não sei se sabe o que é isso, menorzinho, mais de boa. Ficou bem organizadinho. E é uma A4 de outra cor, tipo um verde. Que aí quando fez no preto, ficou, parece mais realçado. A minha percepção foi essa. Beleza, número 5. Na número 5, ele fala o seguinte: numa atividade de laboratório, Fábio aquece um corpo com um objetivo de determinar a sua capacidade térmica. Aí você tem um gráfico aí assim, ó. E no gráfico a gente tem temperatura em função do tempo, né? Versus o tempo. Aí você tem um tempo aqui em segundo. Aí você tem um eixo aqui, esse eixo
ele sai de um valor numérico que é 20. E vai até 60. Sai de 10 e vai até 20. Beleza. Continuando, aqui é 40. Continuando aí, ele fala o seguinte: para tanto, utiliza-se uma fonte térmica. Fonte térmica é chama de fogão mesmo. É uma fonte térmica. Vela é uma fonte térmica. Isqueiro é uma fonte térmica. Fogueira é uma fonte térmica. Tudo que tem fogo, né? Tudo que gera fogo. Maçaricozinho é uma fonte térmica. Beleza? De modo geral. Porque talvez pode aparecer isso em teoria. Em outras, você fala, pô, o que é uma fonte térmica? O Sol é uma fonte térmica. Ele aquece o planeta nosso. Beleza? Jaqueline, né? Você vai fazer a função do Luiz hoje? Não, tudo bem. A pergunta foi, você vai fazer a função do Luiz? Não? Então, beleza. Não é um podcast, é um videocast, viu? Se você olhe para mim também. Continuando. Para tanto, utiliza-se uma fonte térmica de potência constante que fornece 60 calorias por segundo. Isso aqui é um dado importante. Dados. 60 calorias. 60 calorias a cada segundo. E constrói um gráfico abaixo. Qual a capacidade térmica do corpo? Beleza. Resolvendo. Ele só me deu um dado teórico. O outro dado está no gráfico. Certo? Se ele quer achar a capacidade térmica, Czão maiúsculo aqui, ó. Capacidade térmica é a quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura. Certo? Aqui no vácuo. Certo ou não? Tá aqui, ó. Certo, certo. É certo, tá aqui, Will. Tá certo. Meu Deus. Você vai ali que tem. Não é reflexão aqui na vida. Certo, Diego? Certo. Então, beleza. Quantidade de caloria eu não tenho, mas tem como descobrir. Porque quantidade de caloria eu tenho como descobrir através da potência que ele falou, da fonte térmica. E a variação de temperatura é fácil. Eu tenho o gráfico, só eu tirar a diferença que eu procuro. Então, resolvendo. Lá em equações, você escreve essa equação aqui. Eu não escrever não. Eu escrevo essa equação aqui. Resolvendo. Primeira coisa, ele falou que ele fez um gráfico, então saiu de 20 graus Celsius e foi até 60, correto? Então, aqui no gráfico é zero. De 20 até 60, quanto tempo passou de 20 até 60? Passou quanto? 20. Aí ele falou para mim que a cada segundo era fornecido quantas calorias? Então em 20 segundos é quanto? Regra de 3 básico. Aqui ó, 60 calorias para cada 1 segundo. Se passou 20 segundos, quantas calorias no total esse corpo recebeu? Porque ficou 20 segundos ali. Isso é válido lá para a chama da sua casa. Você liga ela no máximo, ela tem uma temperatura máxima de caloria ali que ela vai fornecer. Não é porque ela fica mais tempo que ela vai fornecer aquilo no sentido que só vai aumentar a temperatura. Não, ela chegou no limite. O negócio é porque o tempo está passando e aquilo lá está recebendo aquela quantidade no total. É a mesma analogia aqui, ó. Regra de 3 básica, 1 vezes x é x, 2 vezes 6 ou 6 vezes 2 vai dar 12. Você tem esse zero, você aproveita aí, esse zero você aproveita. Certo? Sim? Certo. Beleza. Então vai dar 1.200 calorias. Beleza, eu tenho 1.200 calorias. Caloria eu já descobri, ó. Eu preciso descobrir agora quem? Delta T. Quem que é delta T mesmo? Delta T é variação de temperatura. T maiúsculo é temperatura. Tudo bem? A gente está aqui para isso mesmo. Para errar. Então a variação de temperatura é temperatura final menos a inicial. Eu saí de 20 e fui para... Quanto que é 60 menos 20? 40. 40.
40 graus Celsius. Então, capacidade térmica é quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura. Capacidade térmica, então, é 1.200 calorias dividido por 40. E aí, Didi? Alguém te chama de Didi na sua vida aí? Já ou chama ainda? Chama não? Esquentando você pelo G, agora é Diego. Dieguinho, vixe. Vamos lá, Dieguinho, do militar. 1.200 dividido por 40, eu corto 0. 120 dividido por 4, você comprou alguma coisa de 120 reais. Dividido em 4 parcelas iguais, quanto que dá por mês? 3. Quanto? 3. 30, né? Tá certo, tá certo. 30. Então a capacidade térmica é 30 calorias. Aqui tem graus Celsius. Calorias graus Celsius. Esse é o valor que a gente chega. Então o corpo inteiro, para ele variar 40 graus Celsius, cada grau Celsius Deus precisou consumir quantas calorias? 30. Olha, ele saiu de 20. Quando ele foi para 21, ele consumiu 30 calorias. Quando ele foi para 22, mais 30. Mais 23, mais 30. E assim sucessivamente. Totalizando quantas calorias no final do processo? 1.200. Então a capacidade térmica eu vou descobrir do corpo inteiro quanto que cada 1 grau Celsius precisou consumir de caloria. Para avaliar 1 grau Celsius no corpo inteiro precisou de quantas calorias? Nesse caso foi 30. Isso varia, cada corpo é diferente. Eu fiz uma conta diferente, mas deu o mesmo. Posso ver? O seu Marlene está pedindo um canetão emprestado. Ela tem língua mais não? Não. Então ela fala em línguas comigo. Gosto de pedir. 600 dividido por... Quanto você achou de 600? Não, se você fizer pode surgir do nada, não. Você fez só aqui, ó. Diferença da 20. 60 vezes 10, 0 a 10, cada segundo é 60 calorias. Mas esse negócio de 600 aqui surgiu do nada. Não pode. Outra coisa, se você colocar dados e equação, isso aqui é importante, viu? Aqui, ó, a do anterior colocado, hein? Aqui, ó, dados, equação. Se treinar isso. Tá bom, como você chama Deus? Letícia Ferreira. Letícia e companhia. Alguns alunos meus me fazem a seguinte pergunta: como eu vou saber numa prova de vestibular qual equação eu vou usar? Porque para mim, que eu dou aula só de física e estudo isso o tempo inteiro em resumo, eu olho a questão e já sei o assunto. Opa, isso aqui está falando de eletricidade, isso aqui está falando de termologia, isso aqui está falando da lei de Newton. Para mim é fácil. Né? Vocês não têm só física, vocês têm química, vocês têm biologia, português, artes, um bocadinho. O que eu vejo hoje, talvez daqui 5 anos ou amanhã, isso pode mudar. A melhor forma de você, estudante, conseguir pegar na prova vestibular, porque ela não vem bonitinha igual agora. Ela não vem igual, nós estamos estudando termologia, aí sua prova é sobre termologia. Não, ela vem bagunçada. A primeira questão é física, a quinta questão é física de novo. Enquanto você fez a primeira até chegar na quinta, as outras do meio é outra coisa. Você chegar lá na quinta questão, você tem que ler ela, então lembrar que assunto que é. A dica que eu faço, e eu trabalho com vocês em sala, foi algo que eu procurei fazer isso, é o que? A gente separar os dados. Porque quando eu separo os dados, eu começo a conectar no que é o assunto. Por isso que eu te falei, você coloca os dados. Porque, um exemplo, você está lá no assunto de cinemática, você leu lá o texto, não sabe o tema, mas você fala, opa, aqui tem 10 metros por segundo, isso aqui é um dado. Aí ele falou de distância, opa, isso aqui é um dado. Aí ele saiu do repouso. Quando a gente está parado, sai do repouso é parado. A velocidade sempre é 0. Opa, eu tenho 3 dados, velocidade inicial e distância. Isso aqui eu lembrei de cinemática, lá no assunto de MU.
Ah, eu posso usar aquela equação lá, sei lá, vovô é ateu, que é o nome de uma equação que a gente usa, que é velocidade final, mais velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Aí, opa, já dá para usar ela, talvez, o sorvete, espaço final, mais espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Então, assim, isso que eu estou falando aqui agora, até para reforçar, você tem que trabalhar, separar os dados, agora, como a gente está vendo por conteúdo, coloca os dados e a equação que você vai usar ali naquele exercício. Dados, começa a viciar nisso. Porque lá na frente, no Enem da vida, vou falar nesse sentido, cara, não tá nem aí. Ele põe lá a questão, se você não sabe, é aquilo ali mesmo, é zero. Ou chuta e acerta ainda. Então, quando você tem um hábito de tirar os dados, fica mais fácil. Opa! Vou dar um exemplo aqui, referente à química, que você desse cara, que ele já trabalhou com vocês. Opa, isso aqui é mol por litro. Isso aqui é gramas por litro. Opa, tirou os dados. Ah, eu lembrei. Fala o que aquele falou. A gente usou essa equação que eu estudei esses dias. Você tirou os dados, você consegue aplicar. Agora, senão, fica difícil. Então, vicia nisso. Eu sei que é chato no início, porque a gente acomoda a fazer do jeito nosso, mas a gente tem que fazer o primeiro passo, que é o certo. Né, Dieguinho? Então, vamos lá. E aí, tô esperando os sinais. Pode fazer melhor isso aí. Você não deu nada? Não, falou agora comigo. Ela escreve no papel e me mostra. Ela dá um jeito, ela tem várias habilidades. Vamos testar elas. 6, lê a 6 e Soraya. Uai, você acabou de conversar comigo, que curso você lê? Esse jeito é o quê? Oi? Esse jeito é G. G é grama. Determine o valor específico de calçado. K é caloria. Um ano que você lê comigo. Sabe o que é G? Determine o valor específico de... Esqueci, ó. Vai tá gravando, vou cortar essa página. Ah! Não, desculpa. Vai ler não? Meu Deus do céu. Deixa eu ler. Vai lá, lê aí. Determine o calor específico em qual grama Celsius Isso. de uma substância com massa de 1000 gramas que recebe 500 cal de calor, que é de uma fonte térmica. Deve ser a temperatura elevada em 20 graus Celsius. Tá bom? Dados. Dados. Consegue extrair os dados aí? Vamos extrair juntos. Ele falou que tem Czinho, calor específico, é caloria, grama, grau Celsius. Ele falou que tem? Não, é o que ele está procurando. Ele falou para determinar, não é isso? Sim, senhor. Qual que foi o outro dado que ele me entregou aí? Ele falou dados aí para mim, falou mais coisas aí. Qual foi? Substância de massa de 1000 gramas. Massa, isso. Massa, 1000 gramas. Que recebe 1000 cal. Esse receber 1000 cal é o quezão, quantidade de caloria. Cal é caloria. É 5.000. Isso aí, ué. Esse cara tá bom pra corrigir, né? Mas pra falar na outra pergunta, não tá. Né? É, né? E a temperatura a 20 graus Celsius. Isso. Ele quer elevar essa temperatura. A 20 graus Celsius. Isso. Dado importante. Quando ele fala em elevar ou diminuir, isso é variação. Ele falou em elevar, então ele saiu com a temperatura inicial, a gente não sabe e não interessa nesse exercício. Então ele saiu de uma temperatura e variou 20 graus Celsius. Isso é variação de temperatura, cuidado. Elevar, diminuir, variar, tudo é sinônimo para esse dado. Qual a equação que eu utilizo, professor? Cara, você quer achar calor específico? Aqui, ó. Equação de calor específico. Calor específico é a quantidade de caloria dividido pela massa vezes a variação. Porque lá, ó, eu tenho a quantidade de caloria.
Eu tenho a variação e eu tenho a massa. Né, Nicole? É. Ah, tirou 8, então. Como é que é, Diego? Seu lugar é agora, né? Não, você daqui dá pra olhar melhor. Maria. Certeza, Diego? Ele tá mentindo? Não, realmente é verdade. A gente senta no quinto lugar. Sexto lugar ali. Eu fiquei na paz, né? Rapaz, aqui. Você comprar outro. Se dormir, você já sabe. Né? Substituindo os dados, quantidade de calorias 5.000, dividido pela massa, que é 1.000 gramas, vezes a variação de temperatura, que é quanto? Meu Deus, fala um por vez. 2 vezes 1. 2. Beleza. 3 mais 1 0. Eu quero acrescentar aqui na frente. Então vai dar 20.000. Certo? Certo. Adoro esse delay. A gente sabe o que é delay. Posso colocar o 0, posso colocar o 0, posso colocar o 0. 5 dividido por 20. Ó. Se fosse 5 dividido por 2, daria 2,5. 5 reais dividido por 2. 5 reais dividido pela metade. 2,5 e 2,5. Como eu tenho um 0 à direita, eu volto a vírgula uma vez para a esquerda. Então o resultado aqui é 0,25. 2 dividido, 5 dividido por 2 é 2,5. Como eu tenho um 0 à direita aqui, eu volto uma vez a vírgula para a esquerda. Fica 0,25. Isso está gravado aqui, hein, meu amigo? Você assistiu de novo, e ainda bem eu falando isso com você. Como você chama? Bruna. Tem que estudar, não tem jeito. Tem que aprender. Vou ficar... Perguntas? Não, senhor. Não, senhor. Tá com dúvida? Pois é fácil. O certo você vai fazer, né, para estudar. Qual é a unidade de medida de caloria? Caloria, desculpa, de caloria específica, caloria, grama, graus Celsius. 7. Oi, vou contar. Pode ler. A tabela abaixo apresenta a massa Medida de densidade. A tabela abaixo apresenta a massa de objetos metálicos com seus respectivos valores específicos sensíveis. Qual o objeto que tem a menor capacidade térmica? Aí tá a tabela. É, certo. Essa aqui, ó, tanto que eu nem coloquei dados, porque os dados já estão na tabela. Aí na tabela aí você tem o seguinte: alumínio 0,217, massa dele 100 gramas. Ferro 0,113, massa 200 gramas. Cobre 0,093, massa 300 gramas. Aí ele quer saber aí qual objeto tem menor capacidade térmica. Menor. Então eu vou ter que fazer a capacidade térmica de todos eles e ver quem deu o menor valor. Certo? Qual é a equação que eu utilizo? Você quer achar a capacidade térmica? Isso. Olha isso aqui, ó. Calor específico. Capacidade térmica dividida pela massa. Olha isso aqui, ó. Presta atenção. Capacidade térmica, Czão maiúsculo, representa simbologias corretas, Jesus amado. C maiúsculo é capacidade térmica, C minúsculo é calor específico. Se você fazer o mesmo C na hora que você estiver estudando, cara, já está totalmente errado também. Viu? O que é capacidade térmica?
quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura, certo? Beleza. Olha o que é calor específico. Calor específico é a quantidade de caloria dividida pela variação vezes a massa. Então você concorda comigo que quantidade de caloria dividido pela variação não é capacidade térmica? Aqui, ó, acabei de falar, capacidade térmica é quantidade de caloria dividida pela variação. Aqui, ó, quantidade de caloria dividida pela variação. Então, isso aqui eu posso chamar de quem? Cesão. Então vai ficar Cesão, que é capacidade térmica, dividido pelo quem? Pela massa, que é isso aqui, ó. Professor, por que você fez isso? Porque aí no seu material ele só te deu calor específico, te deu a massa. Aí o que você vai fazer aqui agora, através dessa equação? Você pode fazer isso, ó. Debaixo do Czinho tem um escondido. A gente aprendeu isso. Aí eu multiplico cruzado. Aí eu vou obter o seguinte. Capacidade térmica vezes 1. Capacidade térmica. Capacidade térmica. Calor específico vezes a massa. Calor específico vezes a massa. Vezes a massa. O que a gente fez? Organizou a equação para eu utilizar agora. Porque aí no seu material tem calor específico e a massa. Aí você vai fazer de cada um. Ah, amém. 2 falou não. Não o quê? Não aqui, né? Não entendi nada. Aqui que pegou o bicho pegando aqui, ó. Aqui, ó. Como se chama mesmo? Evelyn. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho que pensar num jeito que talvez fique claro, fácil de se compreender. O que é capacidade térmica? É a quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura. Capacidade térmica é isso. Certo? Certo? Certo. Meu Deus. Você assiste os vídeos antes de postar? Às vezes eu assisto. Assiste esse então. O que aconteceu aí? Se eu desculpa, você vai assistir. Beleza. Você vai assistir a review a vídeo. Aí se eu aparecer lá, não posta não, tá? Eu postava e ainda marcava ela. Vou escrever parênteses Nicole lá. Não, pode Por que não pode? Vai dar strike no YouTube? Pode. Vai dar strike ou. Mentira dela. Tava um pouco embaçado aqui, viu? Eita, Então vamos lá. ser só eu. Capacidade térmica é a quantidade de caloria dividida pela variação, certo? Beleza? O que significa isso na matemática? Que isso é igual a isso. Eu estou falando que isso é igual a isso, certo? Quem que é Cesão? É quantidade de caloria dividida pela variação. Então, quem que é quantidade de caloria dividida pela variação de temperatura? É Cesão. É isso. Isso é igual a isso. Falando que isso é igual a isso. Beleza? Certo? Agora, olha isso aqui. Calor específico é Czinho minúsculo. Calor específico é quantidade de caloria dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Calor específico é isso. Czinho minúsculo. É a quantidade de caloria dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Beleza? Agora olha só essa parte aqui, ó. Que eu quero mostrar é só essa parte aqui, ó. Quantidade de caloria dividida pela variação não é isso aqui? Isso aqui eu não falei qual é isso? Então, no lugar disso aqui, ó, a quantidade de caloria dividida pela variação, eu posso chamar de Cesão. Aí o que eu vou fazer? Vou substituir aqui agora. Czinho é igual a quantidade, Cesão, né? Capacidade térmica dividido pela massa. No lugar de eu escrever quantidade de caloria dividida pela variação de temperatura, eu posso colocar Cesão. Entendeu a parada? No lugar de quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura, que eu falei que é Cesão, que é aqui, ó, eu posso colocar ali. Só substituir um lugar.
Por que você substituiu, professor? Por que você fez essa escolha? Porque na tabela que você tem aí, você tem calor específico e massa. Você não tem outro dado, você só tem esses dois. E é justamente, você tem o calorzinho específico, Czinho minúsculo, e a massa. E o exercício justamente está perguntando o Czão, que é a capacidade térmica. Ele está te perguntando o seguinte: quem tem a menor capacidade térmica? Então, se eu multiplico os dois, eu encontro. Então, por isso que eu organizei por essa equação. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o Czão em evidência. A evidência, deixa ele aqui isolado, sozinho. Beleza? Permissão concedida. Beleza. Debaixo do Czinho, na matemática, a gente sabe que sempre tem um escondido. Isso é da matemática. O que você vai fazer aqui? Eu quero só isolar. Não vou isolar, não vou deixar de deitar aqui. Vou fazer uma pergunta que eu já faço assim em várias salas, só teve uma que a pesquisa deu ao contrário, mas tudo bem. Você acha mais fácil eu substituir os dados da equação e resolver? Ou você acha mais fácil eu organizar a equação, né, isolar quem eu quero em evidência e depois resolver? O que você acha mais fácil? Isolar. Espera aí. Você acha mais fácil eu substituir e depois resolver? Ninguém levanta a mão? Então, beleza. Então, nem precisa fazer a outra pergunta. Debaixo do Czinho eu tenho 1, então vou multiplicar cruzado. Czão vezes 1. Czão. Czinho vezes a massa. Czinho vezes a massa. Certo? Você vai deixando ele aqui, mano. Quem? Eu? E volta na grava com vocês em pé, né? Foi bem legal. Não. Pode ir lá, mano. Vou passar aqui na frente da câmera. Próxima aula aqui, não passar em frente à câmera para ganhar uma advertência. E se eu não passar aí? Sem advertência. Não, professor, quem passa ali é bom. Ganha ponto lá no PDF, não, porque eu falo. No GR8, os pontinhos lá. Disciplinar, os pontinhos negativos. Não, aí também não, né? Tem como reverter aqueles pontos? Tem, Os que perde? tem. Como que reverte eles? Com 45 dias a anotação. Se você não tiver nenhuma punição. Eu ganhei esses dias. Ah, legal. Então, Eu ganhei 0,1. Você sim, quer dizer, quem disse? Tá tendo recorde. Hat-trick. Entendemos? Essa parte é muito importante. Agora vamos fazer de cada um. Qual é o primeiro material que eu tenho aí na tabelinha? Ó. Alumínio. Capacidade térmica é a quantidade de caloria de calor específico. Qual é o calor específico do alumínio? 217. Vezes, ó. Aqui, ó. Czão igual Czinho vezes a massa. Czinho é isso. Qual que é a massa dele? 100. Czão é igual. Portanto, isso é fácil. 1 vezes esse termo é ele de novo. Porque às vezes 100 eu ando com a vírgula 2 vezes para a direita. Eu já mostrei isso para vocês já, né? Dá no iníciozinho. Tem que aprender rápido. Então, qualquer número multiplicar por 10, 100, 1000, cara, é só você andar com a vírgula para a direita. Então aqui, ó, eu andar 1, 2 vezes. Como você quer 2? Você tem 2 zeros. Então a multiplicação de 0,217 é 21,7 calorias graus Celsius. Essa é a capacidade térmica do alumínio. O que eu tenho que fazer agora? Fazer os restantes. Tenta fazer os outros aí. Descobrir quem tem a menor capacidade térmica. Ah, ele chegou. Eles são conseguidos. Passei frente à câmera. Não. Não posso pegar, não?
O YouTube me dá umas. Rapaziada, se assistiu até aqui, você deixa o like. Rapaziada, se assistiu até aqui, você deixa o like aí pro professor Pedro. Comenta nos comentários aí. Uau, comenta nos comentários. Comenta nos comentários e se inscreve para ser inscrito. Boa tarde aí, vai.